O Café com Notícias hoje tem a satisfação de receber um querido amigo e irmão e um companheiro de empreendimento na Orla de Lauro de Freitas, que é Haroldo. Mas antes de eu apresentar Haroldo, eu quero deixar o registro dos vários registros que nós temos, que a matéria que hoje nós vamos produzir faz parte do registro da memória do empreendimento Barraca de Praia e principalmente vamos falar sobre negócios na Orla em Lauro de Freitas. Eu represento a Barraca da Gávea, que é um ponto comercial, um dos primeiros, se não o primeiro, em Vila do Atlântico, Lauro de Freitas, há 28 anos. Eu, quando vim para essa atividade, eu fui diretor de Paz Mendonça durante 10 anos e de algumas outras empresas, e por opção eu resolvi ficar nessa atividade, o que na época foi um conflito, as pessoas não entendiam eu optar por uma vida mais saudável, uma qualidade de vida, do que ficar no escritório. Nesses 28 anos de praia, a Gávea, em 20 anos, desenvolveu ações distintas na área social, que é um trabalho com as comunidades, com as instituições, creches, escolas, o trabalho esportivo, que nós já desenvolvemos com Roberto Koch, um grupo de amigos ao lado da Barraca da Gávea, e um trabalho de preservação da memória, da cultura, do patrimônio cultural de Santo Amaro de Pitanga. Esse é um trabalho que particularmente eu gosto, estou aprendendo e estudando, que é no sentido de identificar, guardar, eu diria assim, muito salvaguardar do que tem do patrimônio cultural de Santo Amaro de Pitanga, já que a nossa cidade tem uma história de 405 anos, desde a chegada dos jesuítas em Abrantes, que Santo Amaro de Pitanga, quando iniciou Vilas, então a história é muito grande. E a Barraca da Gávea já contribuiu com 80% dos grupos culturais da cidade, os mestres de capoeira da cidade, samba de roda, atividade, macolé-relê, com os terreiros de candomblé, publicações de sites, de revistas, tudo sem fins de lucro, exatamente no sentido de preservar a cultura popular, que faz parte, é nossa responsabilidade. Como empreendedor de praia, de orla, a Barraca da Gávea teve uma atuação e tem muito atuante. E o convite que eu fiz para o querido amigo, que é Haroldo Silveira Souza, que tem 56 anos, que ele é filho de Caculé e foi criado em Caetité. É uma figura bonita, especial, extremamente inteligente, que eu insisto em registrar e guardar para a memória do nosso negócio os pontos de vista, a visão, a maturidade, os conselhos, a sabedoria, o acervo de conhecimento que ele tem com relação à situação das barracas de praia na Bahia. Haroldo, fale um pouco da sua origem, de onde você veio e como você chegou aqui. Como você falou anteriormente, Cori, eu sou filho nascido em Caculé, né? E minha mãe era professora primária na época, e eu nasci lá. E fui criado em Caetité, né? É uma cidade que tem uma tradição na área, no passado, né? Foi pioneira em educação. E vim aqui por questão para ampliar os horizontes, no sentido de ter uma melhora no estudo. Mas não foi possível eu concluir meus estudos. Aí tive que partir para o mercado de trabalho. Então houve a gestão de imperiosa, né, João? Como foi a sua infância na sua cidade? Muito boa, uma cidade que na época ainda peguei uma boa parte da cultura, da educação, né? Era uma cidade que produziu, inclusive, Anísio Teixeira, né? Um dos maiores educadores que nós temos, ou se não for o maior, né? Então, uma cidade muito rica. E você teve uma contribuição com relação à memória, ao museu, ao acervo do mestre que você citou? Não, a questão de Anísio Teixeira, na época, a casa que ele nasceu, por sinal, até vizinha nossa lá, nós estávamos perdendo, né? Caetité ia perder essa casa. O que é que nós fizemos na época? Nós nos mobilizamos junto com a comunidade para a recuperação da casa de Anísio Teixeira. Então nós fizemos esse movimento na época, a casa estava realmente destruída, né, praticamente, já em última instância de degradação. E nos reunimos com a comunidade e, através dessa organização, conseguimos salvar a casa de Anísio Teixeira, junto com toda a comunidade. Inclusive, teve uma participação belíssima também aqui da Secretaria de Cultura e Turismo, soube até que ela faleceu, a doutora Adriana, que era a diretora do IPAC, e ainda nos deixou um legado em Caetité. Talvez o pessoal não tenha nem conhecimento, que ela deixou, inclusive, junto à casa de Anísio Teixeira, um anfiteatro.
é um legado também, por ironia, de doutora Adriana. Entendeu, Corinho? Então, na educação, né, deixamos essa marca lá em Caetité. E como você chegou em Lauro de Freitas? Quando foi e há quantos anos? Eu cheguei aqui em 84, mais ou menos, Corinho. Acho que foi em 1984. E o que é que você veio fazer? Não, eu tive, lançou Vilas, vim morar aqui, né? Conforme você falou anteriormente, aqui apresentava as melhores condições de qualidade de vida. E chamavam até de loucos, né? Ter vindo sair de Salvador para vir morar em Lauro de Freitas, né? Na época que nós viemos para cá, ainda tinha essa configuração. E a minha parte profissional era muito atribulada. E um local desse realmente seria fascinante para a gente, né? Em função da qualidade de vida e em função que mexia com a área financeira. Era quase 24 horas no ar trabalhando. Como você se envolveu com a atividade, o empreendedorismo de administrar uma barraca de praia em Buraquinho? Não, aqui tecnicamente foi uma consequência. A gente beira de praia, não é? Eu adoeci, problema do trabalho, eu tive problema de doença profissional, acidente de trabalho, e a gente achava que barraca de praia era uma alternativa, até um hobby, não é? Foi uma consequência. Quando foi? Mas não houve assim não houve um estudo para isso. Quando foi que você lembra o seu registro e iniciar essas atividades? E que quadro você encontrou em Buraquinho nesse período? Que ano foi? Você lembra? Que período? Foi nesse período de 84. 84, Buraquinho, por exemplo, a Aldebrecht havia lançado o condomínio Vilas do Atlântico e havia feito alguns módulos, né, na praia de Buraquinho, que me parece que era até para estimular as vendas no Vilas. Então, a origem dessas barracas foram esses módulos em Buraquinho, da Aldebrecht, né, que foi feito. Quantos módulos foi montado em Buraquinho, você lembra? Eu esqueci de memória, mas acho que não ultrapassava 12 não, viu, Coreia? 12. Entre 8 e 12 módulos, acredito. De quem começou? Que barraqueiros ou que pessoas ainda se mantêm na praia de Buraquinho dessa sua época? Não, alguns já faleceram, já, né, Coreia? Hoje, praticamente, tem alguns herdeiros, no caso, né? Mas dessa época hoje tem muito pouco. Hoje tem herdeiros, né, que já morreram, o pessoal já tem herdeiros. Eu tenho um registro de uma das primeiras baianas de venda de acarajé daqui de Lauro de Freitas, que é mãe de um barraqueiro em Buraquinho. Mas são herdeiros hoje que já faleceram, uma parte desse pessoal antigo já não se encontram mais lá hoje. Foi uma sucessão. Uma sucessão, atividade. Porque já tem mais de 30 anos, na faixa de 30 anos, né, Coreia? Algumas pessoas já são mais... No ano passado, retrasado, nas várias andanças que juntos fizemos, estudando esse assunto, projeto Orla, eu verifiquei que bem próximo de sua barraca, quase dentro do mar, tinham alguns coqueiros. Foi. Inclusive, eu que plantei na época. E esse assunto, erosão costeira, o que você viu, o que você está vendo hoje? Corinho, na prática, são poucos estudos, existem grandes estudos hoje em relação a isso, mas a sua divulgação, inclusive até com as autoridades ambientais nessa parte, me parece que estão omitindo pouco. Hoje já se chama de subida do oceano, então ali não é erosão mais. Aquele já é o processo da subida do oceano. Você tem uma ideia, de 95 para cá, se a gente fosse fazer hoje uma escala de medir onde eu plantei esse coqueiro, houve um avanço de 80 metros. Eu plantei uma cova de 60 por 60, jamais essa cova, com qualquer maré que desce, não iria sobreviver. Você vê, ainda tem lá resíduo de coqueiros, né, que nós temos lá plantado. E lá é uma demonstração de viva, né, um ponto de referência para demarcar essa subida de oceano. Porque, se não me engano, hoje, até na ciência, já dá como subida uma coisa efetiva, a subida do oceano. E o seu avanço do oceano. Esse avanço, e o seu olhar com relação à legislação criada, que fala sobre maré mais alto, ponto mais alto, autorização pré-amar. Que visão você tem? Qual é o seu olhar com relação à lei e o quadro existente que você faz parte desse registro? Me parece, Cori, se não me engano, eu não tenho assim memória mesmo quando eu falei que tem problema de esgotamento, essa legislação que fala de pré-amar é de 1832. Certo. Se não me engano, de 1830, vamos falar, não vamos especificar a data. Essa questão de subida de oceanos, essa questão ambiental que se fala, é bem recente. E não houve nenhum estudo. Você vê que o próprio Ministério Público, quando entrou no Vilas do Atlântico, eles entraram de forma completamente equivocada. Tem uma legislação ambiental na APA que se fala sobre esse estudo, mas os promotores públicos não fizeram nenhum tem um estudo aí, eles não fizeram nada. Não tiveram oportunidade não estudaram tecnicamente levantar. Se debruçar foi equivocado. Sobre o assunto. Foi equivocado, foi até uma ofensa à Constituição, porque é a isonomia. Você entendeu? Então, houve, em questão, a parte ambiental, né, você falou da legislação, não houve nenhuma, através do Congresso, não é?
uma lei que venha atualizar o processo novo que está ocorrendo hoje com relação ao meio ambiente. Porque essa subida de oceano, que já em 2014, 2013 já saiu matéria nova. E, você tem uma ideia da importância disso em relação à legislação, para se atualizar a legislação, Cori? A alegação até 2012 ou 2013, salvo engano, é que se a geleira parasse, que o oceano, como é que fala, pararia. E houve um processo de parada da geleira e continua o avanço. O avanço continua segundo o último estudo. Através da National Geographic, você pode ver isso. Eu tenho fotografias e alguns documentos, desde quando foram criadas as primeiras barracas de praia em Vila do Atlântico, documentação criada pelo, na época, o prefeito João Leão, quando aprovou o funcionamento e a construção do deputado João Leão, há 30 anos atrás, o quadro com relação à maré era uma realidade. Não tem nada, era completamente distinto de hoje. O quadro era bem diferente. Bem diferente. E outra coisa, Corice, me parece que isso tem condições, inclusive técnicas, inclusive hoje com satélite e tudo, não é? Inclusive hoje se faz monitoramento por satélite. Se você pegar o quadro de 30 anos atrás, todo esse projeto estava fora da área de marinha. Inclusive, há 30 anos atrás. Estaria fora da área de marinha. Se pegar lá a cotação das marés de há 30 anos atrás, inclusive quando se plantou o buraquinho e tudo, que a marinha forneceu tudo isso. A marinha forneceu. Se perdeu a questão de administração, mas a marinha forneceu tudo isso. E quando o Ministério Público entrou com o processo, eles não fizeram nenhum estudo. Foi um estudo assim, universal. Pegou lá a realização maior, pai, e não se fez o estudo. Aqui já tem APA, não se estudou também a questão de APA. Então, se você pegar 30 anos atrás, se pedir um estudo há 15 anos atrás, por exemplo, 20 anos atrás, se for fazer um estudo de maré, estaria fora da região da Marinha. E você falou sobre a APA Joanes e Pitanga. Já foi uma consequência nova, né, mais recente. E quando o Ministério Público entrou com essa ação, já tinha a APA. E eles não procuraram nenhuma informação junto à APA. Já tinha o diagnóstico da APA. E eles não fizeram nenhum levantamento sobre isso. Os estudos de diagnóstico da APA não foram levados em conta. Não. Pelo processo, não. Pelo processo, não. Assim como o próprio estudo com relação à subida do oceano. Não, nada disso. Não. Foi um estudo grosso. São nichos que não foram avaliados e estudados. Uma coisa grosseira, não é? Uma coisa bem grosseira. E nós temos, inclusive, projeto, eu posso falar isso com toda tranquilidade hoje, nós tivemos um projeto aprovado dentro da APA, né, chama a APA Litoral Norte, na época toda trabalhada, toda amparada de forma científica, não é? A APA lá direitinho, entendeu? Então nós temos uma clareza, não é, de como realmente a coisa funciona. Não é? O que é uma APA, ela vai gerar umas condições de gerar emprego e renda para o ambiente, não é? Se trabalhar o meio ambiente, não é, com a parte econômica. Que alternativas, pelo seu conhecimento de pesquisa, de estudo sobre esse assunto, você sugere que se desenvolva aqui ações com relação para que haja permanência das barracas de praia na orla de Vila de Atlântico, Buraquinho e Pitanga, para que se mantenham os projetos existentes? Que método, que ação você acha que deveria ser repensado e desenvolvido? Hoje, é uma questão pessoal, Cori. Nós sabemos, tem uma legislação nova, que é uma das melhores do mundo, não é? Nós temos a legislação que se trabalha essa questão das APAs. Era sentar hoje as forças, não é? Inclusive o Poder Judiciário, a AGU, o Ministério Público, sentar para se discutir essa nova adequação. Repensar direitinho. Eu até havia falado consigo anteriormente, até através de se criar até fundações para se aproveitar esse potencial que tem aí, que ele é econômico e também pode se adequar a uma realidade da nova legislação. Quer dizer, seria o quê? Sempre chamar essas autoridades para conversar, para não se cometer o que se cometeu, né? E ser constituída uma comissão. Uma comissão. Que principalmente representantes da Câmara dos Vereadores, do Poder Legislativo Estadual e do Federal, para se ajustar à nova realidade. Porque observamos que a Câmara de Vereadores, por exemplo, em Lauro de Freitas, eu não tenho nenhum registro de mobilização dentro da Câmara de Vereadores com relação ao assunto a nível estadual. Nas três áreas não existe, né? E as instituições, centro de indústrias, as faculdades, o próprio SEBRAE, as instituições envolvidas, e a perda é muito grande.
Com a retirada das barracas de praia de Salvador... Perde toda a sociedade. Perde toda a sociedade. Pelos meus cálculos, deve ter sido desempregado, direto e indiretamente, 25 mil pessoas, 8 mil mulheres, e tivemos uma perda muito grande, que é da matriz, da preservação da matriz africana, da música, da dança, da alimentação, da sobrevida das pessoas, da indumentária. Houve um arrastão na orla, e a própria comunidade envolvida, as instituições de matriz africana, eu vi cruzar os braços e não vi uma ação mais forte. E hoje, esta comunidade envolvida com isso, eu percebo um desconhecimento, uma acomodação muito grande. Total, e nós estamos, nessa cidade, à mercê de uma decisão federal de se ou reconsiderar propostas como essa para estudos, né? Novos estudos, em cima da própria legislação, nossa perspectiva, entendeu? Chamar essas vertentes, não é, para si, que mudou todo o rumo da sociedade brasileira. Houve um crescimento gigantesco em todos os aspectos, né? E não se atualizou nada, Cori. Pegou apenas um elemento particular e universalizou. Entendeu, Cori? E outra importância aí, Cori, seria até uma sugestão, como eu falei consigo, aproveitar aqui essa conversa. Isso mesmo, essa é a proposta. Você veja só, hoje já temos o governo do Estado da Bahia, não é, que tem, através do Poder Legislativo, lá muito bem definida essa questão das águas. Uma proposta começa até com Cisne, até com chamar o pessoal do Estado, né, para se conversar. O que acontece? Esses módulos do Vilas do Atlântico, então, poder econômico, você mesmo abriu aí a conversa aqui de forma muito bonita, o que você faz pela cultura daqui, em relação a só um quiosque seu que representa hoje para a cultura local. Nós temos aqui, nós estamos situados numa zona de fragilidade, né? Rios, né? Cheio de rios e essa vegetação, Cori. Esses quiosques hoje, eles sendo bem aproveitados, né? Remodelados, readaptados, se cria um imposto, ou se cria um faturamento ambiental, tipo uma fundação. E essa contribuição de preservação... para cuidar dos rios, inclusive do Rio Sapato e do Rio Joanes. Quer dizer, vai fortalecer o meio ambiente. A gente chama de sustentar o meio ambiente. E a preservação dessa vegetação natural. Natural, a vegetação, principalmente o Rio Joanes. O rio está praticamente morto. O nosso Rio Sapato. Então, essas unidades aí, de forma econômica, não é? De forma sustentável, bem trabalhada, ela pode manter isso aí. Uma equipe com lanchas, com barco, toda uma equipe. Trabalho... Inclusive, quem faz isso é o próprio, monitorado pelo próprio Ministério Público, os promotores públicos. E você veja o seguinte, nós sentimos falta de uma ação sistematizada na área de educação ambiental. Sistematizada, constante, dia a dia. Estímulos em vários níveis. Na comunidade, os caseiros, os proprietários, os motoristas de ônibus, as escolas, os ambulantes. Uma ação como essa... Contínua, permanente, sistematizada. Isso é extremamente importante. É preciso que se rediscuta um novo olhar com relação ao assunto. Essa questão. Falta essa mobilidade, viu? No início da sua conversa, você falou a respeito do patrimônio da sua cidade, onde houve uma mobilidade, uma mobilização. Perdi a memória de educador. E no início da sua fala foi exatamente isso. A sociedade civil se mobilizou. Nos mobilizamos e salvamos um pedaço da memória do Brasil, que então, já estava perdida. É evidência que é preciso querer. A vontade. A vontade nossa. E um projeto desse aqui, eu acho que se consegue, tendo essa mobilidade, essa vontade, se consegue. E olhe que uma cidade como a nossa, que nós temos 8 faculdades, instituições inúmeras, moramos numa cidade, num condomínio, o Vilas do Atlântico, que em setembro agora deve fazer 35 anos de existência, deve ser 35. Mesmo, né, é o metro quadrado mais cheio de autoridade que tem aqui dentro. Pois é. E temos a Salva Sociedade Amigos do Vilas, uma nova instituição que está pretendendo sair, o Rotary, que é o clube que eu participo, eu sou rotariano, tem 5 lojas maçônicas, ou seja, é uma cidade muito grande onde a sociedade civil... Está presente. Exatamente. Está o núcleo, né? Esta mobilização e a intenção nossa do Café com Notícia, nesse nosso bate-papo, é o registro dessas suas ideias, desse seu pensamento, pelo rico conteúdo que você tem em informação, para que esse material
que nós estamos produzindo hoje, nós vamos publicar no Café com Notícia, www.cafécomnoticias.com.br, e vamos enviar para as pessoas para que cheguem a nível de Ministério Público, convidar a UFBA com especialistas. Exatamente, comentei consigo nessa área de estudo, entendeu? E com a urgência mais possível, o melhor possível. Extremada. Não é cruzar os braços, é recomeçar, é acreditar. Reavaliar, não é? Reavaliar O que está acontecendo. Que sugestão, pelo seu conhecimento com relação ao conteúdo do assunto, você tem para nos apresentar como os passos iniciais para um novo trabalho com relação à manutenção do projeto Orla? Cori, como está subjúdice, eu acho que é uma questão muito séria, não é? Que mexe com vidas humanas. O primeiro passo, a meu entender, seria convidar essas partes envolvidas, não é? Seria convidar a AGU, não é? O Ministério Público, essa ação, o Poder Judiciário e as outras instituições que nós falamos anteriormente, não é? Através da Câmara, não é? Para se discutir antes que se tome uma decisão precipitada. Que venha, inclusive, já apagar a memória, né, Cori? Existe a legislação, se chamar a gerência da APA, outra observação importante nisso tudo, Cori, pelo que eu tenho conhecimento, a gerência de APA não foi informada em nada. As decisões estão tomadas lá, mas não se chamou a gerência de APA. Que eles têm, não é, instrumentos, né, de mostrar de habilidade ou não da permanência dos quiosques. Entendeu? E reabrir o assunto para discussão de uma maneira mais séria, fundamentada. Mais aberta e principalmente fundamentada. Fundamentada, que permita se apresentar alternativas. E eu percebo que o olhar da Procuradoria Jurídica, do juiz Carlos Dávila, as pessoas têm se mostrado abertas. O judiciário tem se mostrado aberto. Extremamente aberto. Ele quer projetos, ele quer propostas. E a dificuldade que eu vejo é efetivamente apresentar esses projetos. Apresentar. Cadê os projetos? Cadê as propostas? Buraquinho tem um espaço que as barracas, os pontos comerciais podem ser reduzidos. Movidos. Se fizer um inventário em Buraquinho, quem é quem faz o quê? Um nível de qualificação, requalificar as pessoas, talvez até redistribuir dentro do município, você possa fazer um projeto que ofereça alternativas de muito mais leve, para não ter tanta ocupação de espaço. Ipitanga estão construindo um mega projeto ali na frente, existe espaço para recuar e se apresentar alternativas. Vilas do Atlântico que é prioridade no sentido de se identificar a solução. As soluções, exatamente. O Rio de Janeiro, você vê quiosques de até subterrâneo, né? Subterrâneo, tem alternativa. Tem alternativa. Agora, é preciso se debruçar sobre o assunto com extrema seriedade e apresentar proposta envolvendo os atuais administradores, os donos de negócios e as autoridades. Chama a UFBA, escritórios especializados, consultores especializados, e leva para a justiça, para quem direito, novas alternativas de propostas com extrema urgência. O que você observa aí, eu acho até a loucura, injeção uma relação a partir de 1800, Cori. E hoje, existe legislação hoje que já muito boas, por sinal, uma das melhores do mundo, você tem uma ideia, foi até, inclusive, na época, a Bahia, se não me engano, fez convênio com a Inglaterra, europeu, para se ajustar essa pressão ambiental da parte sustentável. E nada disso foi levantado nessa questão de Lauro de Freitas. E Lauro de Freitas foi pioneiro em implantação de quiosque de praia, pioneira no Brasil. Na época que houve essas implantações aqui, não sei se você lembra da época disso, né? Você não estava presente ainda, até para os Estados Unidos chamou a atenção, foi fazer, como é que fala, exposições lá. Quer dizer, nós somos pioneiros. Como é que de uma hora para outra, não é, ver uma atitude dessa? Né, eu tenho um registro de Borges, que vende carne de sol há 25 anos no centro de Lauro de Freitas, que foi um dos primeiros, um dos pioneiros de barraca de praia, juntamente com Cota e outros em Ipitanga, num período onde o rio Sapato ficava no fundo da barraca e ele utilizava água do rio para lavar a panela. Eu peguei esse período de você beber água do rio de Sapato. Maravilha. Então existe uma memória, existem pessoas aí que é preciso uma coragem, uma decisão política, uma determinação para se rever esse assunto. Com certeza. Quero lhe agradecer pela oportunidade, deixar esse registro, que será de as pessoas que tenham interesse. Muito obrigado, um grande abraço. Haroldo, muito obrigado. Desculpa, eu falo rápido, desculpa, eu falei até bobagem.